Olá, tudo bem? Estou aqui para bater um papo com você sobre um título de uma mensagem que postamos ontem e que diariamente estaremos postando novas mensagens e mais vídeos como esses estarão aí sendo entregues e postados em nosso perfil. O título de ontem dizia que as dificuldades elas não vêm para obstruir, mas para instruir. De fato, a depender da sua mentalidade, você vai identificar as dificuldades como aquilo que se apresenta na sua vida para te paralisar, para obstruir o seu processo ou o seu fluxo de vida. Nós temos que parar agora para entender, num contexto bem amplo e geral, de que as dificuldades se apresentam circunstancialmente e, nesses momentos, o que se percebe na vida de algumas pessoas é que o potencial delas, que elas não conheciam, vem para fora. As dificuldades, elas precisam ser interpretadas como oportunidades que apontam para nós possibilidades. Tem um escritor, que agora eu não vou lembrar o nome para dar o crédito, que dizia que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos ou jornadas extraordinárias. E eu acredito que isso é para você e é para mim. Contudo, há a necessidade de ressignificarmos a nossa mentalidade, porque a mentalidade ela trabalha basicamente com dois sistemas operacionais. Um deles é aquele que, ao visualizar oportunidades, ele identifica isso como problemas. E perceba que nós falamos inicialmente que a questão das dificuldades, elas são oportunidades. E é geralmente nesse momento de dificuldades que alguns de nós percebem que diante delas algo nos desafia a avançarmos, mesmo sem inicialmente, diante do cenário, termos uma noção clara do que temos ou do que podemos. Mas é dando um passo à frente, um passo adiante, avançando, é não pensando em desistir, que então descobrimos que não chegamos no nosso limite. Que de fato se abre agora uma nova oportunidade com novas possibilidades para que então aquilo que eram antigas habilidades que tínhamos se transformem agora em competências, e a cada passo novo que nós damos na direção daquilo que inicialmente era um grande desafio, passamos agora a experimentar a inspiração por meio da dificuldade, pelas possibilidades apresentadas de aprendermos novas habilidades, o que por sua vez manifestará a nossa nova versão. E essa nova versão nos levará para um novo patamar de resultados, para um novo nível de maturidade e, consequentemente, de autoridade. Então, pensando, como que falei inicialmente, nos dois tipos de mentalidade, em que um vê oportunidades como problema, o outro, que é justamente aquele que diante das dificuldades percebe oportunidades, é o que vê em cada problema uma oportunidade. Então, hoje, eu venho trazer esse vídeo, uma vez tendo refletido sobre a mensagem, para convidar você, por que não dizer desafiar você. Eu queria estar próximo de você agora para apertar a sua mão, de repente dar um abraço, te trazer para perto, num momento de calor humano, e dizer para você que você pode. E principalmente se você crê. Eu quero deixar agora no final uma mensagem das Escrituras, para fechar tudo isso que eu estou declarando aqui para você. E agora deixa eu pegar os meus óculos para ler aqui, porque as letras são bem pequenininhas. Essa passagem está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito de passarmos por tribulações, aflições ou dificuldades. Ele vai dizer o seguinte: portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos alegramos na esperança de participarmos da glória de Deus. Agora perceba, a partir desse versículo agora, que é o versículo 3, podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos ou nos encontramos diante de sofrimentos. Entenda por isso, dificuldades, problemas, desafios, pois sabemos que os sofrimentos ou dificuldades produzem paciência. Em algumas traduções, essa palavra paciência tem a mesma raiz da palavra perseverança.
E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Versículo 5. E a nossa esperança, ou melhor, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Perceba que no final das contas, para você, para mim, para todo aquele que crê, que se apega à fé como uma mensagem de Deus ao coração daquele que um dia creu, daquela que um dia foi despertada das trevas para a luz, para ter nesta vida não caminhar por vista, mas um caminhar numa perspectiva com base no que Deus fala pela sua palavra, que dificuldades para nós são oportunidades de experimentarmos mais da graça, do favor e do amor de Deus. Porque tais dificuldades nos levará a, de fato, experimentar a paciência, o desenvolvimento da perseverança. A perseverança, por sua vez, que é essa característica que nos faz não olhar para trás, que nos move, nos mobiliza de forma ativa a avançar, ela nos faz desenvolver a cada passo que damos diante de sofrimentos e dificuldades, ela nos leva a desenvolver a força de caráter, ou seja, uma blindagem interior. Aquilo que faz com que você entenda quem você é a partir da palavra de Deus, que dia a dia renova o seu interior e faz com que Ele mesmo trabalhe em você, aperfeiçoando a obra que um dia Ele começou. E essa força de caráter faz com que você avance entendendo, mediante a blindagem que você passa a ter consciência, o potencial que você desenvolve, uma vez que você persevera, você passa a ter esperança, que é justamente uma expectativa acerca de um bom futuro. Deixa eu deixar uma palavra aqui para você há um bom futuro. E esta semana, ainda neste período de dezembro, o último mês do ano, o ano não acabou nem para mim nem para você. Para muita gente, do ponto de vista cultural, o ano já acabou. Não, ele ainda não acabou. Deixa eu te falar, as coisas do fim são melhores que as do começo. E para Deus ainda há tempo suficiente para que pela fé você experimente cada uma das promessas que Ele acendeu no seu coração, que se realizariam em 2023 por palavras proféticas, por momentos de oração, momentos de quebrantamento, momentos de disciplina espiritual em que você jejuou, você orou, você creu, você recebeu uma palavra, você recebeu uma direção, mas ainda nada aconteceu, ainda é tempo. Porque, mediante essa força de caráter que é desenvolvida pela sua perseverança diante das adversidades que você passa, você desenvolve a esperança. E essa esperança, segundo o apóstolo Paulo, ela não é frustrada. Creia nisso. Por quê? Porque essa esperança, ela traz ao teu interior o discernimento do derramamento do Espírito Santo no seu coração, provando para você que Deus te ama. E o amor de Deus tem uma característica fundamental para realmente, diante de dificuldades e adversidades, estarmos firmes e de pé, de maneira muito intrépida e ousada. Por quê? Porque o amor dele lança fora todo o medo. Eu quero declarar essa palavra de forma profética, declarar esta palavra como que um decreto divino sobre a sua cabeça. Um decreto divino que de fato estabelece a atmosfera onde você está e também os seus. Você vai experimentar o amor de Deus, que afugentará de você todo medo, que tirará de você toda a confusão, toda a dispersão, toda a distração, para que você tenha clareza acerca de quem você é, do que Deus tem com você, porque nesses dias, em especial nesta semana que está começando hoje, é tempo de você, de fato, desfrutar da fidelidade do Senhor. Mas guarda isso agora no final. Isaías 64:4 diz que os tempos antigos nunca viram e nem ouviram de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você é alguém que crê, que experimentou da parte do Espírito Santo uma obra que te trouxe um renascimento, que trouxe sobre você esse ressurgir das trevas para a luz, e se de repente, mediante as dificuldades que você vem enfrentando, as lutas que você vem passando, então você foi de repente alcançado ou alcançada por um esmorecimento, ferido, vulnerabilizada, fragilizada e de repente desistiu. No meio do caminho você deixou de ter a visão. A palavra do Senhor, Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz que quando o povo perde a visão, ele se corrompe. E a visão vem pela palavra. Se de repente a palavra deixou de aquecer o seu coração, hoje eu estou entregando para você uma nova palavra da parte do Senhor,
num novo dia, num novo tempo em que as misericórdias se renovaram para renovar a sua vida. Ainda há tempo para você. Você não está recebendo esse vídeo por acaso, e eu peço a você que compartilhe esse vídeo com pessoas que eu tenho certeza que serão despertadas, animadas, por que não dizer afogueadas, encorajadas a crerem que Deus, esse Deus que é o nosso Pai, não é o Deus do difícil, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E digo para você, se você puder crer, este ano ainda é possível para você. Assim eu me despeço de você, desejando um excelente domingo, uma excepcional semana, e que a graça e a paz do Senhor, bem como a luz de Deus em Cristo Jesus, direcionem essa semana de vitória, essa semana de bênçãos e de milagres sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz, e aguarda aí que virão próximos vídeos e agendas para que nós possamos desenvolver um momento de ensino, treinamentos e, sobretudo, cultos ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.